Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor Deus esteja no seu lar, na sua casa, na sua família. Queremos louvar a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede de nesta noite ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. Quero pedir licença para podermos adentrar com ousadia, com graça de Deus e com a palavra profética de Deus ao seu coração. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor, presidente, pastor Cláudio Munhoz, toda a diretoria da igreja, toda a equipe que está aqui juntamente conosco, preparando todo este ambiente para que a bênção de Deus chegue até a tua casa. Convido você, prezado amigo, prezado irmão, família que nos observa, que nos ouve, a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, o versículo é o de número 1. Nós vamos meditar um pouco naquilo que Deus tem para o nosso coração. Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 1, diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Palavra de Deus aos nossos corações. Palavra esta ministrada pelo servo do Senhor, Salomão, um homem de Deus que é do conhecimento de todos, filho do rei Davi. Homem este levantado por Deus com uma sabedoria extraordinária. A Bíblia diz que este homem escreve mais de 3.000 provérbios e também mais de 1.005 cânticos, dos quais um dos mais belos, escrito a sua amada, a Sulamita, conhecido como Cântico dos Cânticos. Este homem também, ele vai escrever alguns salmos para deixar registrado palavras de Deus ao nosso coração. O interessante é notar que este homem, Salomão, ele vai deixar inserido na Bíblia Sagrada pelo menos 3 livros. O livro de Provérbios, o livro de Cantares de Salomão e também o livro de Eclesiastes, do qual nós acabamos de ler o versículo de número 1 do capítulo 12. Mas quando olhamos para estes 3 livros da Bíblia Sagrada, a impressão que temos é que ele é escrito por um escritor distinto, não pelo mesmo escritor. Mas quando observamos com cuidado e com carinho, vamos observar que estes 3 livros foram escritos em 3 fases diferentes na vida de Salomão. Por exemplo, na sua juventude, Salomão ele vai escrever algo que está no seu coração, algo de um homem apaixonado, algo de um adolescente. Quem não conhece frases ou quem nunca citou frases do livro de Cantares de Salomão? Por exemplo, no convite meu de casamento, eu escrevi uma frase de Cantares de Salomão, onde estava escrito que as muitas águas não podem sufocar ou afogar um grande amor. Mas quando nós observamos o livro de Provérbios, nós já vamos ver um Salomão um pouco mais maduro, um homem com mais juízo, um homem mais racional. Dá a impressão que este homem, Salomão, ele tem desejo de mudar o mundo, porque ele começa a dar conselhos, ele começa a transmitir palavras de sabedoria. Ele diz para o filho, honra o seu pai, honra a sua mãe. Ele diz para o filho, olha, desvia os seus pés da prostituta, da mulher que destila como favos de mel. Ele também diz, se apega à sabedoria, busca com todo o seu cuidado. Também diz assim que a sabedoria, em sua expressão bíblica, ela diz, eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Mas quando nós observamos
o livro do Eclesiastes, nós começamos a observar um homem um tanto mais velho, um tanto mais cansado. E há dias atrás eu me peguei observando no espelho, e graças a Deus, irmãos, nós temos uma boa autoestima. E eu sempre brinco com a minha família ao olhar para o espelho e digo assim: aí está um homem bonito, aí está um homem belo. E eu acredito que Salomão também contemplava desta maneira. Mas para tristeza minha ou surpresa minha, há dias atrás eu olhei para o mesmo espelho, não era outro espelho, e o espelho começou a me dizer uma história um pouco diferente. E eu acredito que num dia destes, Salomão está, quem sabe, saindo de uma ducha, quem sabe saindo de um banho, e ao se deparar com o seu espelho frontal, ele começa a observar agora não mais aquele Salomão apaixonado, não mais aquele Salomão vigoroso, não mais aquele homem que queria mudar o mundo, não mais aquele homem de caráter íntegro, mas agora ele observa um Salomão cansado, um Salomão com rugas em seu corpo, um Salomão agora com olheiras, um Salomão agora com cabelos embranquiçados, e um Salomão que entendeu que muito em breve ele estaria recebendo uma visita em sua casa. Visita essa que nenhum de nós gostaríamos de receber, sim. Eu estou falando da visita da Dona Morte. Mas, pregador, que palavra é esta que o Senhor está trazendo ao meu coração nesta noite? Eu preciso lhe entregar uma palavra da parte de Deus. Fique atento. Então este Salomão agora, apressadamente, ele entende que precisa deixar um legado escrito. Ele precisa deixar agora uma informação para a geração vindoura. Então ele pega a sua pena e a sua tinta e começa a escrever agora o livro de Cantares, ou seja, de Eclesiastes. E ele inicia dizendo mais ou menos assim: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então ele observa e vai escrevendo, e ele diz assim: olha, tudo nesta vida é vaidade. Em outras palavras, ele diria: nada nesta vida dura para sempre. A riqueza não dura para sempre, a glória não dura para sempre, todo o aplauso, todo o elogio não dura para sempre. Ele prossegue escrevendo, e no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, ele começa a discorrer dizendo: há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E ele começa a dizer: olha, eu aprendi que há um tempo de abraçar, e há um tempo de deixar ou de afastar de se abraçar. Ele diz: olha, há o tempo de plantar, mas também há o tempo de colher. Ele diz: há o tempo de rasgar e há o tempo de costurar ou de coser. Mas ele termina fatidicamente a frase ou o texto dizendo: há o tempo de nascer e também há o tempo de morrer. E correndo aqui, irmãos, ele começa a escrever Eclesiastes 12, e ele quer deixar uma mensagem essa que eu quero deixar ao seu coração, que eu quero deixar à tua família, à tua vida, e a você, moço, moça, homem, mulher, que me ouve através dessa transmissão. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os dias maus, e chegue a dizer: não tenho neles contentamento. Quando nós olhamos para a expressão nos dias da sua mocidade, Salomão estava querendo dizer nos dias da sua glória, lembra do Senhor. Nos dias do aplauso, lembra do Senhor. Nos dias da bonança, lembra do Senhor. Nos tempos de riqueza, de amigos, lembra-te
do seu Criador. Mas por que, pregador? Ele diz assim: porque os dias maus virão. E nós sabemos e entendemos que a nossa realidade, a nossa experiência de vida humana, ela é cheia de altos e baixos. Ela é cheia de momentos felizes, porém também temos dias de tristeza, dias de amargura. E eu te pergunto, por exemplo, ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher faz projetos para os dias maus. Quem, no seu mais triste sonho, pensaria que iniciaria o ano de 2020 enclausurado na sua casa, sem poder sair, sem poder se comunicar, se confraternizar, sem poder trabalhar? Mas, amados irmãos, permissão de Deus para a humanidade na face da terra. Mas nós sabemos que tudo que Deus permite tem o seu propósito. Nossa mocidade, nossa igreja, ela tem um costume de louvar ao Senhor com um hino muito lindo, falando acerca do Espírito Santo. E eles dizem assim: o que dizer e o que fazer quando Ele vem. Agora, eu faço uma pergunta, e talvez você nunca mais vai ouvir este hino da mesma maneira, acerca do dia mau. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? O que fazer quando o dia mau bate na porta da nossa casa? O que fazer quando o dia mau nos abraça de improviso? O que é o dia mau, pastor? O dia mau é aquele dia que você acorda pela madrugada e dá uma palpada do lado ali, como se fosse encontrar alguém, e não encontra a pessoa que está do seu lado. E aí a sua mente reflete e lembra-se que na semana passada, no mês passado ou no ano passado, a morte levou o seu esposo ou levou a sua esposa, mas lhe vem à memória aquele dia e você sente a falta daquele ente querido e chora. Este é o dia mau. O que é o dia mau, pastor? O dia mau é quando todo trabalhador, todo homem que tem sonhos e projetos, ele está trabalhando em uma empresa multinacional, ou que seja uma empresa nacional, mas uma empresa bem estabilizada, e de repente vem uma crise. Ele é chamado ao departamento pessoal, mas o patrão não sabe que ele acabou de comprar uma casa em 120 parcelas, mas ele chama e lhe dá o aviso prévio dizendo: você não faz mais parte do quadro de funcionários da nossa empresa. Como chegar em casa e dar esta notícia? Este é o dia mau. No dia mau, homens e mulheres entram em desespero. No dia mau, homens e mulheres não sabem o que fazer da sua vida. Neste dia mau, homens como o ator Robbie Williams dá fim na sua própria vida se enforcando. Mulheres como a atriz Leila Lopes mistura num prato de comida veneno de rato e dá fim na sua própria vida. No dia mau, cantores como o Chorão do grupo Charlie Brown Jr., conhecido muito pela nossa juventude, é encontrado morto com overdose. O que fazer no dia mau? Qual é a atitude tomar no dia mau? Mas eu quero aqui deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Aquele que teme a Deus, aquele que observa a palavra de Deus, ele jamais tomará uma atitude precipitada. Ele jamais intentará contra a sua própria vida, porque ele sabe
que mesmo em silêncio, o Senhor Deus tem os olhos como chama de fogo e Ele contempla os fiéis da terra. Mesmo em silêncio, os ouvidos do Senhor não estão agravados para que Ele não possa ouvir a nossa oração. A Bíblia diz que quando Israel estava cativo no Egito, o povo começou a clamar ao Senhor. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 7. E a Bíblia diz que a resposta veio desta maneira: tenho visto atentamente aquilo que o meu povo está passando no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. E a frase prossegue dizendo: portanto desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Primeiro, Deus vê. Eu quero dizer para você que está em uma situação difícil, em uma situação de calamidade, em uma situação terrível, do qual muita gente nem sonha e nem sabe. Eu quero te dizer que Deus está te vendo. Eu quero dizer que Deus está ouvindo o seu clamor. Tenha paciência, fique na posição, porque Deus vai descer ao seu socorro. Deus vai descer ao seu socorro. Eu profetizo sobre a tua vida: Deus vai descer ao teu socorro. O que fazer, pastor? O que fazer quando o dia mau vem? Efésios capítulo de número 6. Paulo diz assim, versículo 13: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, fique firme. Estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, vestido com a couraça da justiça. Versículo 18, orando. O que fazer, pastor? Orar, buscar a Deus. Em todo tempo, orando e suplicando no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não é momento de tomar decisão precipitada. É momento de orar. É momento de vigiar. E é momento de esperar, porque Deus vai descer em socorro da sua vida. Como passo? Número 1 é como passar. Número 2, com quem passar. Como passar? Orando, vigiando. E com quem passar? Se você observar o Salmo de número 23, vai falar destas duas fases. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guia-me em pastos verdejantes, em águas tranquilas, refrigera minha alma por amor ao teu nome. Depois ele vai falar do dia mau. Ele vai dizer assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, ele disse: eu não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. A presença de Deus, irmãos, é que nos consola quando estamos passando pelo dia mau. Moisés, quando estava no deserto, Deus disse: eu vou enviar um anjo com este povo. Ele disse: não nos faça sair daqui se a sua presença não for conosco. Deus disse: a minha presença vai com você, Moisés. A presença de Deus te faz tranquilizar e sossegar nesta noite, meu irmão. A presença de Deus. E um fato notório é que no deserto não tinha fundo de garantia, não tinha INSS,
não tinha Caixa Econômica Federal, não tinha auxílio emergencial ali no deserto, mas tinha uma coluna de fogo, mas tinha uma nuvem de glória, e também tinha uma pedra que jorrava água, do qual Paulo em Coríntios vai dizer assim, que todos beberam de uma mesma bebida espiritual. Ali tinha uma pedra, e a pedra acompanhava eles, e a pedra era Cristo. Eu quero dizer que esta pedra espiritual, pedra que os edificadores rejeitaram, pedra de esquina, pedra que ainda jorra água viva, ela está aí com você, meu irmão, na tua casa, com os teus familiares, te fazendo prosperar em meio à crise. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu quero terminar profetizando sobre a sua vida. Dias maus e dias de crise não são eternos. Dias maus e dias de crise também passam. E geralmente, dias de crise antecedem dias de glória. Dias de escassez antecedem dias de abundância. Eu quero dizer que esta crise vai passar. Sabe por quê? Porque Deus está no meio desta crise. Há um propósito de Deus no meio desta crise. Há um projeto de Deus para a nação brasileira nesta crise. Nós vamos sair desta crise com bandeira de vitória. Oh, aleluia! Eu profetizo que a mesma presença que eu estou sentindo aqui, você sinta aí no teu lar, na tua casa, aconchegando-te, dizendo para você, você vai vencer. Vai, porque Deus é fiel. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai virar a página da tua história. Eu profeticamente ouvi a página desta Bíblia, dizendo que Deus vai virar a página da tua história. Creia, meu amigo, confie no Senhor. No capítulo 11, irmãos, do Evangelho de São João, a Bíblia conta a história de um homem por nome de Lázaro. No capítulo 11, havia um funeral. Mas se você vir a página, no capítulo 12 há um grande banquete. No capítulo 11, irmãos, há lágrimas. No capítulo 12 há alegria. No capítulo 11 há dúvidas. No capítulo 12 há convicção. No capítulo 11 há morte. No capítulo 12 há vida. No capítulo 11 tem mau cheiro. No capítulo 12, uma das irmãs de Lázaro quebra o cântaro. E um cheiro de perfume exala sobre toda a casa. Ainda que na tua história esteja como a história de Lázaro, mas eu quero ministrar sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus está virando a página. Vem vitória para a tua vida. Vem vitória para você. E você que está ouvindo esta palavra, creia. É tempo de se apegar em Deus. Você que está afastado, é tempo de voltar. Você que está parado, tranquilo, é tempo de se levantar na presença de Deus. Você pai, você esposo, é tempo de você voltar para casa, voltar para sua esposa.
É tempo de reconciliação. Você, filho que saiu de casa, volte depressa para casa. É tempo de unirmos nossas forças, olhar para o céu, porque a vitória está chegando, o milagre está chegando. No deserto, antes do maná descer, descia um orvalho na terra. Depois do orvalho, descia o maná. O judeu, quando via o orvalho descer, o coração dele se alegrava e ele dizia: no outro dia de manhã nós vamos ter pão. Eu quero dizer que o orvalho já está descendo sobre a tua vida. O orvalho já está descendo sobre a tua casa. Vai haver banquete, vai haver alegria, vai haver reconciliação pelo poder da palavra de Deus. Você que ainda não é crente, meu amigo, volte para Jesus. É tempo de voltar. Volte para a casa do Pai. Comente aí, entre no Facebook, no YouTube, comente aí: pastor, hoje eu estou voltando para Jesus. Volte depressa, comente depressa: hoje é dia da sua salvação, hoje é dia de mudança de vida, eu vou orar por você. Volte depressa. Eu te convido, você que está aí no seu lar, eu convido para um momento de oração. Se for possível, fique de pé aí no sofá, na cadeira. Reúna a sua família. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero ministrar bênção sobre a tua casa. Eu quero ministrar salvação. Você que tem orado, Deus virá com resposta para a tua vida. Feche seus olhos. Pai, nós estamos na tua presença. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é o dono das circunstâncias. E ainda que não entendamos, não compreendamos os dias maus, Senhor, mas o Senhor é Deus que está na tempestade e tem poder para acalmá-la. O Senhor é Deus que faz milagres extraordinários nos cenários mais terríveis, Senhor. E eu creio no milagre para esta família. Eu creio no milagre para esta casa, para este homem, que quem sabe desempregado, quem sabe enfermo, quem sabe não sabe como será o dia de amanhã, mas que o Senhor possa abrir uma porta. E se a porta não for suficiente, abra uma janela no céu e venha em socorro deste homem, desta mulher, este moço, este senhor, esta senhora, esta moça que está aceitando Jesus. Escreve o seu nome no livro da vida. Quebra os grilhões que lhe prendem, Senhor, e dá vitória ao seu filho. Muda a sua história, liberta, transforma, faz dele um canal de bênção para a glória do teu nome. E assim nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em o nome de Jesus. Que Deus, em Cristo Jesus, lhe abençoe.